Na semana passada? O que você deveria me dizer? Sobre a oração, o que é a oração? Isso, falamos sobre o que é oração, o que não é oração. Falamos sobre como nós devemos orar. E nós falamos sobre uma coisa muito importante que eu queria relembrar com vocês rapidamente, né? O Carlos não estava aqui e semana passada a gente não gravou, né? Eu queria lembrar um slide que nós vimos, que é esse aqui. Obstáculos à oração. O que é obstáculo mesmo? É algo que te impede de avançar, que te impede de acessar alguma coisa, né? Algumas razões pelas quais você talvez não está recebendo a sua resposta, né? Parece que Deus não está te ouvindo, mas não é não. É porque às vezes tem um obstáculo. Primeiro, vamos abrir os textos, não. Nós estamos orando com motivação errada. Às vezes você está orando, mas a motivação do seu coração não é que aquele pedido seja para glorificar a Deus. Às vezes aquele pedido é para você se exaltar. Então você está lá orando, né, fazendo suas ginásticas. Senhor, me abençoa, Senhor, que eu consiga emagrecer. Mas não é que você está querendo emagrecer para você ter mais força, mais energia, mais saúde para a obra do Senhor, não. Você quer ficar magrinha para você usar aquele vestido que você não usar mais, né? Então a motivação está errada, meu irmão. Deus não vai nem está interessado nisso, não. Mas se você está orando com a motivação certa, a oração chega, né? Motivação errada. Outro, orar sem fé. Eu vou orar aqui, vai dar certo, né? É igual aquelas pessoas que sabem que jogar não é de Deus, sabe que você não deve apostar a sua alegria e os seus recursos em coisas que mais as pessoas pedem que ganham, né? Mas tem gente que faz assim, faz da oração uma loteria. Eu vou orar, quem sabe eu ganho, né? Quem sabe Deus me ouve. Então você já está começando a pôr um obstáculo na sua oração. Orando sem resolver o pecado da nossa vida. Você está lá orando para o Senhor, está abençoando o que você vai fazer, e o Senhor está lá assim, que horas você vai pedir perdão? A primeira oração que Deus quer ouvir é a oração do quebrantamento, né? Aquele pecado que está na sua vida há muito tempo, ou aquele pecado que você cometeu hoje, brigou com o marido, aí vai orar. Não adianta não, meu irmão. Ou você dá um jeito de ligar para ele e pedir perdão, ou vai atrás dele pedir perdão, ou espera ele chegar para pedir perdão. Dá um jeito de pedir perdão. Agora, se a pessoa não está mais acessível, né? O pecado da minha vida é que eu tenho ódio do meu pai, mas ele já morreu. Não tem como eu ir lá pedir perdão, então eu vou liberar perdão, né? Mas foi ele que fez contra mim. Pede perdão. Mas eu também fiz coisa contra ele. Pede perdão ao Senhor. Então, o pecado, ele é um obstáculo. Confiamos mais em outras coisas do que em Deus. Eu oro, mas eu confio muito mais no remédio que eu estou tomando, né? Quantas vezes a gente compra um remédio, que é o remédio certinho para aquele problema, e o remédio não faz efeito, e o remédio não dá certo, né? Então nós temos que confiar que, seja pelo médico, pelo remédio, antes disso tudo, sobre todas as coisas está Deus. Amém? A conclusão que nós chegamos, que a oração ela vai aprofundar, vai te levar mais fundo no conhecimento de Deus. Não vai ficar assim naquele raso, né? Naquela superfície rasa que às vezes as pessoas, a maioria, tem com Deus, né? Conhece Deus assim só de dar bom dia, boa noite, né? Assim como você conhece tantas pessoas aqui que você não tem intimidade. Então passe tempo com Ele, que a oração ela faz isso. E as orações sinceras e eficazes fazem uma grande diferença e tem um impacto positivo no reino de Deus. E é isso que nós vamos ver hoje. Quando eu oro por mim, é uma coisa, vai mudar a minha vida, muda a vida daqueles que eu estou orando, né? Minha família, geralmente a gente ora mais pela gente, pela família. E depois, uns minutinhos que sobra, a gente lembra de um amigo, né? Mas às vezes a gente não ora pelas nações, a gente não ora por plantação de igreja em outros lugares. A gente fala assim, não acha assunto para orar. Menino, o que você mais tem é assunto para orar. Faz a lista para você ver, né? Então, hoje nós vamos falar na segunda parte
da oração, nós vamos falar sobre a intercessão pelo outro. Intercessão pelo outro. Agora, seja intercedendo por você, ou seja intercedendo por um outro, o que nós precisamos? Nós precisamos de crer, né? Que nós estamos intercedendo sobre a vitória, sobre as forças espirituais. Ah, mas eu estou orando para fulano converter. Mas o que está agindo na vida da pessoa que impede ela de ouvir a palavra, que impede ela de se converter? O inimigo fica o tempo todo colocando impedimentos para aquela pessoa não ouvir. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é verdade? É contra os principados e as potestades, contra as obras malignas. Então, na verdade, quando você está intercedendo, né? Interceder é você se colocar entre. Então, se eu vou interceder pela Elisama, eu vou me colocar entre Elisama e Deus. Eu vou chegar para Deus e vou falar assim: Deus, por que Elisama? Então, eu estou fazendo o que? Estou me colocando numa intercessão, né? Colocando-me para orar pelos outros. Então, a vitória sobre as forças espirituais é o que nós vamos estar buscando. Porque o que está agindo na vida do outro, muitas vezes, é o inimigo que está colocando, não que a pessoa está possuída, mas as situações estão vindo para tirar a paz daquela pessoa, para fazer ela ficar desanimada, né? Quem quer ler para mim essa frase? Precisamos vestir toda a armadura de Deus e usar a palavra de Deus para derrotar as forças do mal. Então, eu tenho que vestir uma armadura. Então, essa armadura, ela vai me proteger contra o que o inimigo quer fazer na minha vida. Porque se eu estou me colocando na frente da batalha por alguém, além da batalha que eu já tenho, eu estou assumindo pela vida da pessoa, né? Porque quando eu oro a Deus, não acha que o inimigo vai achar que, não, que bonitinho está orando pelo fulano, está orando pelo vizinho. Não, o inimigo, ele vai achar aquilo ruim, porque você está se colocando, né, como uma intercessora diante de Deus. Ah, então eu não vou orar não, porque eu já tenho meus problemas. Gente, mas ser intercessor é nós termos a mesma posição de Jesus. Jesus, ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. É ele que chega diante de Deus, né, e intercede por nós, falando assim: olha, eu morri pela fulana. Senhor, perdoa ela, Senhor, abençoa, né? Então nós estamos nos colocando diante de uma guerra espiritual. Então eu não vou me revestir da armadura e vou usar a palavra, porque Jesus, quando estava lutando com o inimigo ali no deserto, onde ele foi, né, jejuar e orar, ele lutou com o inimigo não fisicamente, mas ele lutou com a palavra. Ele rebateu com a palavra. E esse texto que nós vamos ler juntos aqui, não precisa de abrir a Bíblia não, que já está aqui na televisão. Nós vamos ver o que Paulo está orientando estes irmãos da cidade de Éfeso. E lembra que Éfeso era uma cidade idólatra, que Paulo ficou abismado de ver o tanto de ídolo que tinha lá, né? Então Paulo estava ensinando para aqueles irmãos que a luta espiritual é muito maior quando você tem um lugar onde tem muita idolatria, onde tem muita maldade, né, sendo feita. Se a gente for olhar hoje em dia, nós temos que estar revestindo em todo lugar, porque a maldade está em todo lugar, né? A gente vê na televisão cada coisa. Então olha só, vamos ler juntos esse texto para a gente entender. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as estratégias do diabo, porque não estamos lutando contra inimigos de carne e osso, mas contra os principados e potestades do mundo invisível, contra os poderes desse mundo tenebroso e contra os espíritos malignos nas regiões celestiais. Como que é isso? Como é que eu estou lá na região celestial lutando com os principados e potestades? Você está orando, clamando ao Senhor, e o Senhor está enviando os anjos. Porque essa guerra, né, espiritual,
Você não vai lutar de igual para igual. Você está numa posição superior porque você está orando em nome de Jesus. E quem está do lado de Jesus é vitorioso. Mas o inimigo, ele é o quê? Espalhafatoso. Ele faz muito barulho, ele faz muita... para que as pessoas se assustem. Ah, não, vou orar com misericórdia, né? Falou lá que eu vou enfrentar principais potestades, não vou ficar quietinho aqui. Tem muitas pessoas que têm medo de orar e de vir retaliação, de vir algo contra ela. Você tem que estar se revestindo. Se você não está firme com o Senhor, se tem algum impedimento à sua oração, não vai orar não. Você não pode orar nem para você. Você tem que pedir perdão e se revestir da santidade, para que você possa se colocar não só como intercessor de outra pessoa, mas também para orar por você, porque o inimigo ele não toca. Aquele que está em comunhão com Deus, aquele que está em aliança com o Senhor, o inimigo não pode tocar. Se algo vem e acontece, é a permissão de Deus, mas não é para destruir, né? Não é para que você fuja da situação, é para que você enfrente e possa estar firme todo o tempo, todo dia mal, né? Enfrentar essas potestades e esses espíritos malignos nas regiões celestiais através da oração. Existe um curso que lá na minha antiga igreja tinha, que era de batalha espiritual. Quem aqui já fez algum curso nessa área de batalha espiritual? Não? Vou planejar a gente fazer aqui um seminário sobre batalha espiritual, né? Vou trazer pessoas para estar falando também. A Aline já fez esse curso. Muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Eu contei para os irmãos, né? Que a Aline dormiu lá em casa e que a noite inteira ela ficou guerreando e orando. E uma barulhada que tinha no armário. Irmãos, depois que eu tirei as roupas de doação que estavam ali, que eu na minha inocência lavei, ficou todo cheirosinho, pus no armário, mas não desconsagrei. Tinham coisas ali. Então é muito sério. Então quando nós intercedemos, nós temos que interceder pela vitória das forças espirituais que querem destruir as vidas, que querem destruir a sua vida, que querem destruir o seu casamento, que querem destruir, mas ele não tem poder maior do que o que está em nós. Maior é o que está em nós, né? Então nós temos que nos revestir da armadura. E a gente já falou aqui sobre cada parte da armadura. Se você se esqueceu, depois vai lá em Efésios, que ele vai começar a falar. Então, se você quer ter vitória, se revista da armadura. E uma das partes dessa armadura não era uma parte de defesa, era de ataque, né? Era para você ter o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que espada faz? Espada ataca? Ataca. É um instrumento de ataque? Mas é de defesa também. Se você vem contra mim, eu posso usar a espada para me defender. Então a palavra de Deus, ela não só, ela te defende, por isso que você tem que orar a palavra, conhecer a palavra, comer essa palavra até que ela esteja fazendo parte de você. E você conheça versículos de cor. Não precisa saber onde que está, não, você tem que saber de cor. Então você precisa ter, porque na hora que o inimigo vier, tem que estar na ponta da língua. E às vezes o inimigo vem, não como veio contra Jesus lá, o próprio diabo. Às vezes ele via, né? Igual aquele irmão Lázaro cantando, né? Que vem um irmão enviado do diabo. Às vezes é o próprio irmão na fé, que não está muito na bênção e que é usado pelo inimigo para te atacar, né? Às vezes são pessoas da nossa própria família. Então é uma guerra espiritual que nós precisamos orar, mas a gente precisa se revestir. Outra coisa, intercedemos para que os perdidos recebam salvação. Se você não tem orado para que os perdidos da sua família tenham a salvação, você está falhando numa parte importante, que é a preparação. Quando eu oro para que o meu cunhado se converta, eu oro para que Deus
quebre o coração dele, para que Deus tire todo o pensamento que ele acha que é certo, mas que está errado, que Deus mostre a palavra. Eu estou preparando o terreno, para que quando eu chegar a falar com ele, para quando eu for testemunhar para ele, ele já está com o coração preparado. Então a oração de intercessão pelo perdido, às vezes você está na oração lá de guerra espiritual por você mesmo. Não é que você está perdido, mas que o inimigo está encontrando espaço, brecha em alguma coisa. E às vezes a brecha às vezes não é um pecado. Às vezes pode ser um objeto que está dentro da sua casa, que foi consagrado para outras coisas, né? Pode ser algo que você guardou, que você ganhou de uma pessoa. Então, assim, objetos às vezes são pontos de contato do inimigo, que às vezes está dentro da sua casa. Ore por sabedoria. Quem quer ler para nós ali? Podemos interceder pelos perdidos, lutando em oração contra a cegueira espiritual que os impede de aceitar o Evangelho. Devemos também orar para que os seus corações sejam abrandados para receberem a verdade. Por que muitas vezes as pessoas não estão se convertendo? Porque a gente já vai sem ter orado. Primeiro eu tenho que falar a Deus sobre as pessoas, e depois eu vou até as pessoas falar de Deus para elas. Então a oração precede o ir, né? Você precisa orar para que a cegueira, se você vai falar assim, aquela veja que está escrito, uma pessoa tão cega que ela não está vendo. Aí Deus vai quebrando as barreiras para que você possa chegar com a palavra. Amém? Olha esse versículo que está aí, vamos ler juntos? Porque se a gente lê na Bíblia, cada um tem uma versão. Vamos ler? Se as boas novas que pregarmos estão escondidas atrás de um véu, estão escondidas apenas para as pessoas que estão perecendo. Satanás, que é o Deus deste mundo, cegou as mentes daqueles que não creem. Eles são incapazes de ver a luz gloriosa das boas novas. Eles não entendem essa mensagem sobre a glória de Cristo, que é a exata semelhança de Deus. Então, eles não entendem. Se para nós é tão claro, gente, é tão claro, Jesus falou, eu sou o caminho, então não tem outro caminho. Eu sou a verdade, então não tem outra doutrina. A verdade é o que Jesus disse. Eu sou a vida, então não tem outro jeito de você chegar na vida eterna. Isso para nós é claro. Mas as pessoas ouvem isso e não entendem. Então, na intercessão pelos perdidos, nós vamos pedir ao Senhor para quebrar essa barreira dessa cegueira. Amém? Amém. Segundo ponto, a intercessão produz resultados poderosos. Vamos ver o exemplo de Moisés. O que aconteceu com Moisés? Quem quer ler para nós? Israel tinha pecado contra Deus ao adorar ídolos. Deus estava prestes a destruir a nação quando Moisés suplicou por Israel. Deus ouviu e poupou Israel. Isso, vamos abrir esse texto aí. Êxodo 32. O que aconteceu? Moisés subiu para orar, ficou 40 dias lá orando, buscando a Deus no Monte Sinai. E lá Deus escreveu, né, com o próprio poder de Deus, escreveu os 10 mandamentos. E aí lá ia Moisés descendo todo feliz para levar aquele presente de Deus para o povo. Quando ele chegou lá embaixo, o que tinha acontecido? Quem sabe? O que aconteceu? Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, o que o povo estava fazendo lá embaixo? Fizeram bezerro de ouro. Ah, não, Arão. Moisés deve ter morrido lá em cima. Porque está tendo tanto tempo que foi e não voltou. Vamos fazer um bezerro de ouro aqui, um Deus para a gente adorar. Olha que absurdo, né? Mas foi isso que aconteceu.
E aí o que Deus falou com Moisés? Moisés, desce lá para ver o povo, aquele povo que você libertou, estão lá fazendo bezerro de ouro. Eu vou destruir esse povo, né? Olha só, vamos lá em Êxodo 32. Quem achou aí pode ler para nós do 9 até o 12. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra ele o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Até o 12. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito com grande fortaleza e poder e poderosa mão? Porque não te dizeram os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los e nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desde o mal contra o teu povo. Se fosse você ia perder tempo orando por esse povo que estava lá fazendo bezerro, né? Fazendo festa, comendo, bebendo, fazendo coisa errada? Quantas vezes a gente fala assim: não vou orar por fulano, não? Está lá fazendo o que quer, destruindo a vida, né? Aquele povo não merecia, mas assim como nós não merecemos, e Deus nos amou tanto que enviou Jesus, e Jesus veio para nos resgatar, mesmo quando a gente ainda era pecador. Moisés está se colocando aqui como alguém que, apesar de estar chateado, ele intercedeu pelo povo. Será que você tem esse amor de Deus no seu coração? A palavra do Senhor fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Moisés estava sendo misericordioso, que ele podia ter falado assim: é mesmo, Deus, destrói esse povo, que eu também não estou aguentando eles mais. Porque estava pesado. Era um povo que reclamava, acabava a água, eles reclamavam que não tinha água. Sempre Moisés estava sendo acusado, como se Moisés não tivesse feito um favor de tirar eles de lá. Quantas vezes a gente fala do amor de Deus para uma pessoa e essa pessoa critica a gente: não, não quero saber disso não, né? Estou bem na minha vida, não preocupo comigo não. E aí você fala assim: então tá, não vou orar mais não. Não faça isso não. Interceda. Porque quando você continua intercedendo, quando você continua orando, aquelas barreiras, aquelas escamas dos olhos vão caindo. É pela fé que você vai se colocar como intercessor de um perdido, que às vezes é da sua família, pedindo: Senhor, coloca amor no meu coração, que eu quero continuar orando. Assim como Moisés pediu e clamou misericórdia: Senhor, perdoa o seu povo. E aí a gente vai ver lá no versículo 14, lê para nós aí, Carlos, versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Ó, você vê, o amor e a misericórdia de Moisés intercedendo fez Deus voltar atrás em algo que ele ia fazer. Deus ia destruir aquele povo. Não ia sobrar mais nada daquele povo que saiu do Egito. Mas a misericórdia de um, orando, intercedendo, se colocando na brecha, foi poderoso para mover o coração de Deus. E Deus já tinha falado assim: ó, Moisés, vou destruir todo mundo, vou fazer o meu povo só de você. Moisés podia ter falado assim: então tá, Deus, então tá bom, né? Às vezes a gente não liga para o que está acontecendo com o outro, porque tá tudo bem para mim, não está me afetando, né? Não convive comigo, então deixa se lascar para lá. Mas não é assim que o cristão tem que fazer. Você tem que se colocar como Jesus se colocou, como intercessor. Em todo o tempo, né, você orar, interceder pelos pedidos da sua família, e você vai ver um resultado poderoso. Amém? O exemplo da igreja primitiva. Nós não vamos ler o texto todo não, mas depois em casa você pega o
12, de 1 ao 17, você vai ver uma história que estava acontecendo ali e que era consequência de outros fatos que já tinham acontecido. Quem quer ler para nós o texto ali? O rei Herodes começou a perseguir a igreja e mandou matar o apóstolo Tiago. O rei mandou prender Pedro, com a intenção de o matar também. A igreja começou a interceder pela vida de Pedro. Assim, Pedro foi mantido na prisão, mas a igreja estava a orar fervorosamente a Deus por ele. Abre aí o Atos 12, 5. Então, nessa história aqui, a igreja toda estava sendo perseguida. Só que uns que estavam à frente, no caso a liderança ali, né, Pedro, foi preso. Outros, como Tiago, foram mortos. Orar pela liderança é também orar pelo outro. Eu creio que todo mundo aqui ora por mim, ora pelo Carlinhos, ora pelo pastor Fagundes, pelo pastor Mateus. Por quê? Porque nós que estamos à frente, muitas vezes nós recebemos, né? Às vezes um vem, comenta um problema, o outro vem e comenta um problema. Então todos os problemas às vezes estão na cabeça da gente. E a gente ora por vocês todos os dias nas nossas orações, né? Nós estamos colocando, intercedendo, clamando a Deus. Então aquela igreja estava ali intercedendo por Pedro. E o que aconteceu em Atos 12, 5? Pedro, pois, estava guardando E peraí, tropeçou nas palavras ali. Pedro, pois, estava guardando no cárcere mais a revelação de seus santos a Deus por parte da igreja a favor dele. Ele estava guardado, né? Ele estava lá encarcerado. Ele, com certeza, estava orando também. Talvez ele não estivesse orando para ser solto. Talvez ele estivesse orando: Senhor, eu estou aqui preso, mas eu sei que a tua igreja, o Senhor é que guarda. Às vezes ele estava intercedendo pela igreja e a igreja intercedendo por ele. E aí um milagre aconteceu. Quem consegue achar aí qual é o versículo que fala do milagre aí? Dele ter sido liberto. Vamos ver quem acha primeiro. A igreja estava intercedendo para que Pedro fosse libertado. E aí quando Pedro conseguiu sair da prisão, vocês vão achar aí o texto para a gente ler, o que Pedro fez? Foi indo de volta para onde a igreja estava reunida. Vocês acham que quando ele chegou lá, que a moça que abriu a porta, voltou lá dentro e falou assim: Pedro está ali fora. Vocês acham que os irmãos falaram assim: oh, glória a Deus, a nossa oração foi ouvida? 7? Hã? 7? É o 7? O que diz aí? Lê para nós aí o Arno. Isso? Não, deixa aí, né? Casou aí. Lê bem alto. Neste sobreveio o olho do Senhor e resplandeceu uma luz em nó e tocando a Pedro no lado despertou e veio. Levante-se depressa e cairão-lhes das mãos cadeias. Isso. Caiu dos braços as cadeias. O que mais aconteceu aí, Mancida? E diz-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alpargas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue. E saindo, o seguia. E então sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Ele achava que estava vendo uma visão, porque não era algo natural. A oração, ela traz o poderoso, sobrenatural de Deus, né? Então ele foi liberto. Gente, eu já tive uma experiência. Eu não sei se eu contei para o Carlinhos, mas eu estava numa noite, e eu não gosto de dirigir de noite, e de noite com chuva menos ainda, mas eu estava indo para trabalhar, estava chovendo, estava de noite, e na subida que eu ia, tinha um canteiro que separava, né, as duas vias. Tinha uma parte que não tinha e tinha uma parte que tinha, bem perto de um quebra-mola.
E quando eu passei ali por esse quebra-mola, eu não estava enxergando nada, eu arredei para o lado do canteiro. Era para eu ter dado de testa na placa que ficava lá. Mas eu não sei como. Eu passei por isso, eu só sei que eu estava no caminho errado. E não bati. No outro dia eu passei lá de dia e falei assim, gente, como é que eu não bati nisso? Deus me poupou. Quantas vezes Deus me poupou quando eu estava indo para Ouro Preto, né, quando eu estava fazendo mestrado lá. Eu tinha acabado de comprar o carro, né, nem conheci o carro direito. E eu comecei a ir. Uma viagem difícil, um trânsito horrível. E o Senhor me livrou de tantas vezes, de neblina, que eu não estava enxergando nada, de chuva que você não enxergava nada. Eu falei, Senhor, eu vou cair numa pirameira dessa. E eu ia orando, intercedendo. E os anjos do Senhor ali. Então Pedro, ele recebeu ali a bênção dele, porque tinha gente orando por ele. Mas se você ler a história toda, quando Pedro chega na porta, lá onde os irmãos estavam orando, e a moça se assusta, né? Achando que estava vendo fantasma também, volta lá para falar com os irmãos, porque eles não acreditam. Muitas vezes nós estamos assim, intercedendo, mas só por desencargo de consciência. Vamos interceder com fé, já vendo o milagre acontecendo. Amém? Então, Pedro, ele viu o resultado de uma oração poderosa, e a igreja também. É tão bom quando você é um instrumento nas mãos do Senhor, né? Para esse poder de Deus agir. Ponto 3. As nossas orações pelos outros são armas espirituais poderosas. Porque quando você ora por si mesmo, é uma oração. Mas quando você ora pelo outro, tem um sentido diferente. Porque diante de Deus, Ele está vendo em você uma transformação. Porque orar por si mesmo é algo natural. Orar por mim, pelos meus filhos, pelo meu marido, né? Mas quando eu passo a orar também pelo outro, me colocar no lugar do outro, isso mostra uma transformação. Que eu já estou amando mais, que eu estou entendendo qual é o meu propósito, né? Então, quando eu faço isso, eu estou declarando a palavra de Deus nas minhas orações. Eu estou dizendo, Senhor, eu estou aqui para orar pela minha irmã. Estou aqui orando, Deus, por aquela minha vizinha que não conhece o Senhor. Eu estou declarando a palavra de Deus nas minhas orações. E a palavra de Deus, ela é comparada com essa espada, que pode ser usada para atacar os inimigos. Jesus, ele usou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, né? Ele usou a palavra como essa arma para resistir ao demônio. E nós podemos fazer o mesmo quando intercedemos pelos outros. Nós usamos a palavra com esse poder. Amém? Devemos nos agarrar. Deixa eu ver aqui, tinha um versículo aqui. Peraí, que eu baguncei tudo aqui. Não, aqui não tinha mesmo, não. Deixa eu falar um negócio. Aqui não tinha, não. Acho que tinha um versículo aqui. Agora, devemos agarrar as promessas de Deus quando oramos. As promessas de Deus são aquilo que nós podemos pedir. Senhor, a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Senhor, eu estou aqui porque eu creio em ti. E a minha casa, Deus, tem um irmão meu que ainda não te conhece. Tua palavra diz, Senhor, que haveria vitória. Então você começa a declarar a palavra, né? Nós precisamos persistir nas promessas de Deus. Quantas promessas de Deus você saberia falar de cor? Quantas promessas? Eu já nem falo mandamento, porque mandamento às vezes a gente não sabe de cor, porque vai, né? Que eu não sei, então Deus não vai me cobrar algo que eu não sei. Mas promessa é bênção. Se sair no jornal falando assim, ó, o governo está dando novos benefícios para todos os brasileiros, você não vai procurar saber qual o benefício que você tem para ganhar? Vai. Você vai procurar saber o que você precisa, onde é que você tem que ir, que documento que tem que fazer, por quê? Interesse, né? Eu quero receber isso. Deus tem promessas, e as promessas são bênçãos para nós.
Os filhos, né? Então, insista na oração para você receber essas promessas. Um dia Jesus contou aos seus discípulos uma história para lhes mostrar como eles deviam orar. Vai lá em Lucas 18. Que história é essa? Nós vamos ler a história toda não. É só para te dar um gostinho de procurar essa história, para você ler ela toda. Lucas 18, versículo 1. Amém? Quem achou pode ler bem alto. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Que parábola é essa? Parábola do juiz Iníquo. O que é juiz iníquo? É um juiz que não é um juiz bonzinho, é um juiz mau, né? Um juiz que não tem o temor de Deus. Então, o que aconteceu? Todo dia vinha uma viúva e ficava lá pedindo o juiz para julgar a causa dela. Julga a minha causa, eu preciso que você me dê uma resposta. E aquele juiz foi tão importunado pela persistência daquela mulher que ele resolveu atender o pedido dela. Isso uma pessoa ímpia, uma pessoa que não tinha nada a ver com aquela mulher. Para ele ficar livre daquela insistência, ele concedeu o que ela queria. Imagine, Deus, que é o seu Pai, se você persiste numa oração, o Senhor vai te atender. Não porque Ele quer ficar livre de você, mas porque Ele te ama. E Ele quer ver em nós essa constância no pedido. Eu já dei um exemplo aqui uma vez. Vamos abrir lá Efésios 3:20 para a gente encerrar esse nosso módulo 3, né? Estamos encerrando. No domingo você vai receber o seu certificado. Se você faltou um dia, assiste lá, viu? No canal da igreja. Tem lá, acho que a lição 1 e 2 está lá. Achou? Efésios 3:20? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A outra pergunta? Não, só o 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos. Se eu não pedir, Ele vai fazer infinitamente mais do que nada. Eu não pedi nada, não é? Então Ele tem o poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo. Agora, se você não pedir, não vai receber. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Amém? Amém? Vamos intensificar nossas orações pela igreja, pelos irmãos da igreja, pelos seus familiares que não são cristãos, por essa comunidade Água Limpa, pelas crianças do projeto, né? A intercessão, conclusão, é uma parceria com Deus na oração por outras pessoas. Ó, você vê, você é parceiro de Deus. Deus quer a salvação de toda a humanidade. Quando você ora, você está se tornando um parceiro de Deus para conquistar este sonho de Deus. Ele quer ter muitos filhos semelhantes a Jesus, e você se torna parceiro dele quando você ora. Conclusão: comecemos a interceder regularmente pelas pessoas que nos rodeiam. Não vem interceder só aqui no dia da reunião de oração, não. Todos os dias. Se você tem uma lista de coisas que você ora, acrescenta lá cada um dos membros da igreja, acrescenta o projeto Avançar, acrescenta a nossa conferência de missões que está chegando, né? A maioria não pôde se inscrever. Eu estou olhando se vai ter espaço lá para quem não se inscreveu, porque o lugar só cabe 300 pessoas. E já teve 300 inscrições. Então, eu não sei se vai ter, né? Mas eles vão ser gravadas, as mensagens, os cultos, eu não sei não, mas as mensagens sim. Então, interceda, amém? Então, eu queria que a gente terminasse esse momento aqui fazendo isso, intercedendo. Então, você vai ficar de pé no seu lugar e nós vamos fazer
lado de lá. Isso. Você vai pôr as mãos no ombro, assim, ó, rodinho, trenzinho. Fica aqui atrás, aqui, irmão. Põe a mão no ombro da irmã. Quem vai pôr na mão? Aqui, vem cá. Isso, fecha a rodinha. Você vai orar por este irmão que você está colocando a mão no ombro dele, tá bom? Vamos orar? Vou cada um orando pelo Senhor. Vou orar pelo irmão Antônio. Ô Senhor, eu coloco, ó Deus, a vida do irmão Antônio nas tuas mãos, Pai. Faz a tua vontade, Senhor, prevalecer na vida do teu filho. Dá a ele saúde, Senhor. Ó Pai, fortalece os seus joelhos, ó Deus. Dá a ele, Senhor Jesus, a cada dia um milagre, uma vida nova, Senhor, um renovo. Que os teus sonhos, ó Deus, se cumpram na vida do irmão Antônio. Que ele continue sendo um bom esposo, um esposo amoroso, cuidadoso, ó Deus. E em tudo, ó Deus, que o teu filho fizer, que ele possa honrar ao Senhor no seu falar, no seu agir. Guarde o irmão Antônio onde ele estiver, Pai. Que caia por terra em nome de Jesus. Todo intento do inimigo contra a vida do teu filho. Que ele possa experimentar o favor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Virou. Você vai orar por quem orou por você. Oh, glória a Deus. Né? Vamos orar agora para frente? Senhor, eu te agradeço pela vida da Carla, Senhor, que tem sido uma bênção na tua igreja. Senhor, abençoe esta jovem, Deus. Dá a ela, Senhor, um coração segundo o teu. Tira da vida da Carla, Senhor, tudo que não é teu, tudo que não te glorifica. Onde a Carla estiver, ó Deus, que ela seja, ó Deus, ungida pelo Senhor para pregar a tua palavra. Que ela possa, Senhor, se alegrar em ser, ó Deus, um instrumento do Senhor aqui na igreja, no louvor, ó Deus, na adoração. Que ela sinta, ó Deus, o privilégio de estar na tua casa. Em nome de Jesus, Pai, que caia por terra todo intento do inimigo contra a vida da Carla, toda má influência sobre ela. Que o Senhor possa guardá-la nos seus caminhos, onde ela estiver, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Isso é orarmos pelos outros, né? Você tirar um momento do seu dia, do seu tempo, para amar o seu irmão através da oração. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse momento tão precioso, de orarmos juntos como igreja, de adorarmos o Senhor, de ouvirmos a tua palavra. Saímos daqui, ó Deus, fortalecidos, conhecendo mais, ó Deus, as estratégias espirituais e queremos sempre, ó Deus, usar a tua palavra, as promessas do Senhor na nossa vida. Pai, nos ajuda a lembrar tudo aquilo que temos aprendido, que possamos, ó Deus, continuar firmes na oração, unidos como igreja, unidos como família do Senhor, aqui neste lugar onde o Senhor nos plantou. Abençoa, Senhor, os teus filhos, o retorno para casa, que seja a tua mão, o teu favor sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus.